tem uma coisa que o pessoal tem birra, que o pessoal pega no pé, são as nossas imagens. São as nossas imagens. É uma coisa, assim, lamentável, uma coisa infeliz, porque por causa das nossas benditas imagens, nós somos caluniados, somos chamados de idólatras. Dizem que tem demônio escondido nas imagens. Fala que a gente adora gesso, e que a gente adora madeira, e que a gente adora resina, e etc. E as pessoas dizem que, não, a Bíblia é muito clara, não farás imagens, não farás imagens, não farás imagens. E eu descobri uma coisa muito interessante. Sabe quando que a questão das imagens foi um problema no cristianismo? Na virada do século VII para o século VIII. Ao ponto de, no início do século VIII, a igreja convocar o Concílio de Nicéia II, o sétimo concílio ecumênico, Concílio de Nicéia II. E sabe uma das principais coisas que foram tratadas no Concílio de Nicéia II? As imagens sacras. E sabe o que a igreja decidiu? Que nós podemos e devemos ter imagens sacras, sim, porque toda honra direcionada a uma imagem não para na imagem, mas vai para aquilo que a imagem representa. Mas era uma questão. Pode ou não pode ter imagem? Ao ponto de convocarem um concílio. O concílio foi no início do século VIII. O que aconteceu no século VII? O surgimento do islamismo, com Maomé. E os islâmicos, os muçulmanos, são absolutamente contra imagens. Contra imagens. Uma caricatura de Maomé causou uma tragédia na França. Quando os muçulmanos fazem filmes sobre a vida de Maomé, o ator que faz Maomé só é filmado de costas, nunca de frente. Para o Islã, imagens são uma aberração, são um pecado gravíssimo. E o Islã nasce no século VII, se espalha, chega no cristianismo, gera o problema, é convocado o concílio. Antes disso, a questão das imagens nunca foi um problema cristão, nunca foi um problema nem judeu. Nem os judeus tinham problema com as imagens, nem muito menos os cristãos. Você pode pegar qualquer sinagoga também, tá? Tem muitas sinagogas que têm a parede repleta de imagens de cenas bíblicas, belíssimas, inclusive, sinagogas da época de Cristo, e muitas catacumbas com imagem de Nossa Senhora, com imagem de Jesus e etc. Quando, guarde bem isso, gente, e se você é protestante, está aqui assistindo, guarde isso que eu vou falar com muito carinho. Quando um protestante é iconoclasta, o que é iconoclasta? Né? Aquele que destrói imagens. Quando um protestante critica as imagens, ele está se inspirando no Islã. Ele está imitando os muçulmanos. Ele não está imitando os cristãos e nem os judeus. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Ele está ressuscitando uma heresia do século VIII que foi ensejada pelos infiéis, no ponto de vista cristão, né, pelos infiéis muçulmanos. Percebam a gravidade disso. Mas eu estou aqui para falar de versículos que eu nunca vi. Um deles é esse daqui, Êxodo 25, 17 a 19. Deus dando ordens, porque o que o pessoal diz? Êxodo 20, não farás para ti imagens de escultura. Continua lendo. Porque não farás imagens de escultura, não é imagem de escultura, é ídolos. É imagens de divindades pagãs. Agora, olha só o versículo 17, 18 e 19 de Êxodo 25.
Farás também um propiciatório de ouro puro, de 2 côvados e meio será seu comprimento e a largura de 1 côvado e meio. Farás 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. O propiciatório, que é onde era o sangue do cordeiro derramado, tinha 2 imagens de escultura sagradas, que eram as imagens de anjos, feito de ouro. Não era pintura, não era imagem de anjo. Imagem, eu tenho aqui em casa uma imagem de São Rafael Arcanjo, que eu ganhei do Teco e da Teca, meus compadres do Pocket Terço. Eu tenho a imagem de anjo. Então, se alguém falar que não pode ter imagem, não, peraí, pelo menos de anjo eu posso, né? Que na Bíblia tinha, mas não é de ouro, né? O Teco e a Teca. Eu podia ter me dado uma de ouro para ficar mais bíblica. Não é de ouro, mas tem imagem. Um querubim na extremidade de uma parte, o outro na extremidade de outra parte. De uma só peça com propiciatório fareis os querubins nas 2 extremidades deles. Olha, gente, isso é muito sério. Isso é muito sério, porque isso prova que imagens de escultura eram, sim, utilizadas. Imagens sacras eram, sim, utilizadas no contexto do culto de Israel. Eram, sim, utilizadas no contexto do culto de Israel. Essa história de que não se existia imagens na Bíblia e que isso é uma invenção católica da Idade Média que se corrompeu, é mentira, é balela. Você olha para a Bíblia e você vê, sim, imagens sacras. E para encerrar essa live, eu quero ler com vocês Ezequiel 41, 17 e 18. Antes de eu ler, deixa eu explicar isso aqui. Deus está dando uma visão para o profeta Ezequiel grandiosa da restauração do povo de Israel, e o próprio Deus descreve para Ezequiel um templo glorioso, que ainda não existia, mas ele está falando que é um templo que ele criará para o seu povo. São 2 capítulos de descrição desse templo, se você quiser ler depois, é Ezequiel 40 e 41. E olha só a descrição que o próprio Deus faz do templo. Ele vai descrevendo cada detalhe do templo. Aí ele diz, no espaço em cima da porta e até o templo, de dentro e de fora, e em toda a parede em redor, por dentro e por fora, havia obras de escultura. Imagens de escultura. Aqui é a tradução da Almeida, tá? Eram imagens de escultura. O templo de Ezequiel, na visão que Deus dera a ele, era um templo todo de imagens. Gente, isso é tão... Esse versículo é um versículo que eu nunca tinha visto também. Isso é tão grandioso, gente. Eu me empolgo, porque não tem como. Onde que você vai ver um templo cheio de imagens? Na Igreja Católica. Na Igreja Católica. Templo sem imagens. No islamismo. Mas os muçulmanos fazem o que eles quiserem, eles têm a religião deles. Mas não venha tirar as nossas imagens e falar que isso é cristianismo, porque isso não é. Isso não é cristianismo. O templo de Ezequiel tinha, em cima da porta, até o templo de dentro e de fora, em toda a parede ao redor, por dentro e por fora, imagens de escultura. Versículo 18. Querubins e palmeiras, de sorte que cada palmeira estava entre querubim, e cada querubim tinha 2 rostos. Cheio de imagens nas paredes gigantes de querubins, ou seja, imagens sacras no contexto cultico. No contexto cultico.